Sabadão começa com baita notícia no São Paulo. Vamos falar sobre isso. Tem grana aí entrando nos cofres do São Paulo. Vamos falar também sobre o jogador do São Paulo sendo contatado para deixar o tricolor. Vamos estar comentando sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Certo, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo. Sabadão cedinho, já estamos aí com vídeo novo. E o negócio é o seguinte, rapaziada. Todo ano o UOL, o portal UOL, um dos principais portais de notícias do Brasil, todo ano, fim de temporada, faz várias pesquisas relacionadas aí, cara, a diversos temas entre os jogadores do futebol brasileiro. Olha só, os jogadores mais chatos do futebol brasileiro em 2024. A pesquisa é respondida por 38 jogadores do Campeonato Brasileiro, tá? Então o UOL conversa aí, cara, com 38 jogadores diferentes e eles votam aí, cara, em diversos temas, sobre os jogadores mais chatos do Brasil. O primeiro foi o Hulk, tá com 34,21%, tá? Dos 38 votos ele ganhou 34%. E em segundo tá ele, Luciano, com 15,78%. Tá? Então, segundo esses 38 jogadores do futebol brasileiro, ou melhor, do Campeonato Brasileiro, o Luciano foi eleito aí o segundo jogador mais chato do futebol brasileiro, E em terceiro ficou o Daverson e o Reinaldo, ele mesmo, com 7% aí dos votos. O Eric e o Rafinha foram citados também, tá? Então, o Luciano é chato pra caramba, cara? Eu gosto do Luciano, já defendi ele aqui diversas vezes, Mas é chato pra caramba, irmão. Chato pra cacete. O cara é insuportável, O maluco é chato pra cacete aí. E tem mais, Luciano, em segundo, correto, porque ele é chato mesmo. Agora teve um aí que surpreendeu. O Nahuel Ferrarese foi citado como um dos jogadores mais violentos do futebol brasileiro, mas ficou bem distante do top 3. O Fagner, quem mais seria, Fagner, Felipe Melo e Kahneman estão no pódio, tá? Aí, os três jogadores mais violentos do Brasil, Fagner, Felipe Melo e Kahneman, mas o Ferrarese foi citado, Vários jogadores citaram ele aí como um jogador violento, que eu discordo completamente, cara? Pô, o Ferrarese é um jogador violento, Eu, particularmente, nunca, irmão, tive essa impressão dele, Mas alguns jogadores aí, cara, votaram nele como jogador violento, Enfim, comentamos com vocês na última semana aí sobre a reunião que vai ter no conselho, pro Júlio Casares explicar algumas situações aí, cara, envolvendo aí 3 temas diferentes, já comentamos sobre isso. E o UOL, tá? O Perrone traz uma matéria aqui no UOL, trazendo mais alguns detalhes aí importantes, mais desdobramentos dessa reunião que vai ter, que já tem data marcada. Olha aí. O Outen Aires de Abreu Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, marcou para o dia 28 de janeiro uma reunião extraordinária para o presidente Júlio Casares prestar esclarecimentos a pedido pela oposição sobre 3 temas em específico. O primeiro, o plano de ter um parceiro nas categorias de base, que é aquela negociação que está tendo com o Evangelos Marinakis, é uma coisa ainda muito obscura, que a gente sabe muito pouco, e evidentemente que os conselheiros aí, principalmente da oposição, aí querem saber mais detalhes sobre isso, porque é algo muito sério, rapaz? Não tá vendendo um jogador, fechando um patrocínio, cara, é uma venda aí, basicamente de uma parte da base, então é algo muito grande e que ainda é muito obscuro, a gente sabe muito pouco sobre isso aí, então um dos temas é esse. Segundo, a suposta resistência do departamento de futebol em relação a respeitar o teto de gasto estabelecido pelo FDIC, que é aquela questão que acho que foi o André, não foi o PVC, trouxe a informação de que, o departamento de futebol do São Paulo tentou aí aumentar esse 350 milhões aí que vai ser gasto no futebol em 2025. Eles tentaram aumentar aí o teto, Tem até informação também que tinha um negócio de falar, não sei se o atrito é uma palavra, cara. Era uma divergência ali, do Casares com o departamento de futebol em relação a esse FDIC aí, porque muito departamento de futebol entendia que 350 milhões é pouco, que não daria para tocar o futebol com esse valor. E é algo também realmente bem estranho, cara? Às vezes as pessoas falam um pouco disso, mas, os caras aprovaram esse teto aí de gasto, teto de gasto, fundo de investimento, em 350 milhões, para gastar. É o teto para 2025. Aí, tipo assim, foi um mês depois, um mês e meio, que o PVC te entrega essa notícia aí de que
né, de gente aí entendendo que não dava para tocar o futebol com 350 milhões. Pô, por que não falaram isso antes de fechar o contrato? Né, para ver se conseguir aumentar aí, fazer uma mudança. Mas não, os caras fecham o contrato, 350 milhões, aí um mês depois tem isso no futebol de São Paulo, falando que não dá para tocar o futebol assim, né? Então é bem estranho também isso aí, né, cara? Em vez dos caras avaliar isso aí antes de fechar o contrato, não. Um mês depois os caras estão discutindo isso aí, sendo que já tem o contrato assinado, tudo certinho, bonitinho, né, né, em relação ao FIDIC aí, tá? E o outro ponto, o terceiro, é o projeto de reforma do Morumbi, que sinceramente, cara, com todo respeito, vai ser espetacular um dia ter a reforma do Morumbi, mas cara, sinceramente, São Paulo tem tanta coisa para se preocupar que reforma do Morumbi tem que ser a última coisa, entendeu? Tem que rever essa questão do FIDIC, aí o São Paulo vai cumprir todo o teto de gasto que vai ter para 2025, né? A gente ainda quer explicação sobre esse déficit colossal de 200 milhões de reais, né? Que a única justificativa, né, com um pedaço do déficit aí, é porque o São Paulo não cumpriu a meta de vendas, né? O valor lá de vender jogadores não foi cumprido no ano, né? Mas se você for colocar lá o valor todo que está no orçamento de venda, ainda assim dá um déficit grande. A gente tem que saber o porquê, né? Tem que saber o porquê. Ainda mais que no meio do ano o time não comprou ninguém, só trouxe 4 jogadores por empréstimo. Então, é muito estranho. Tem muita coisa para ser explicada. Muita coisa para ser explicada. Aí, tem que parar de aumentar, não pode mais aumentar, já tá chegando na casa de 1 bilhão, né? Não pode, cara, deixar essa de ir para 1 bilhão e passar, não pode, entendeu? Então, tem muita coisa, cara, à frente de reforma, é legal, espetáculo ter um estádio reformado, mas, cara, é muito mais importante as finanças do clube, né? Aí, e, evidentemente, né, cara, né, como uma coisa está atrelada da outra, o time também ser competitivo, né? Primeiro a gente tem que se preocupar com as finanças do time competitivo. Reforma do estádio deixa para depois. Até porque não adianta ter reforma de estádio, né? Ter bilhões de dívida e não ter um time decente para competir, para brigar por título, né? Então, isso é muito mais importante do que a reforma. É legal, bacana, mas com todo respeito, cara, tem que ser aí a última coisa, né? Tem muita coisa para se preocupar aí na dívida, FIDIC, né, cara? Coisas que estão à frente em relação à reforma do Morumbi, tá bom? Aí, o que acontece? O Casares se pronunciou, né, sobre isso aí, né, em contato com o UOL, e ele falou o seguinte, abre aspas: respeito muito o conselho e vamos falar sobre tudo. Estou sempre nas reuniões, em todas eu falo. O que interessa é essa votação de hoje, que é o contrato com a Globo, que estou comemorando, que foi aprovado em 95%, fecha aspas, né, em contato aí do Casares com o UOL, né? Então, eles que respeitam os conselheiros, que vai falar tudo, que não sei o quê, e depois desviou, né? O que interessa é essa votação de hoje, né, que é o contrato com a Globo, que foi aprovado no nosso próximo tema. Então, tá aí, esses são os 3 temas que vai ser debatido nessa reunião, né, que vai ser no dia 28 de janeiro. Vamos ver se vai sair alguma coisa, né, uma explicação, justificativa, porque tem muita coisa aí para ser falado, para ser explicado, porque, cara, muita coisa aí que a gente não sabe, né? E a diretoria na entrevista, né, cara? Tu vê quase todos os times aí, pô, tem presidentes que dão entrevista coletiva para falar com a imprensa, para falar com o torcedor, né? E o Casares não vê nenhuma entrevista, né, que ele dá aí para falar sobre o fundo de investimento, sobre essa questão aí da divergência em relação ao teto de gasto, para falar sobre a parceria com o Evangelos Marinax, para explicar esse déficit colossal, entendeu? Então, muitas perguntas, mas ninguém vem falar, né? Teve até uma companheira, né, que comentou aqui embaixo no vídeo de ontem, né? Mas aqui vocês ficam dando opinião e só criticam. Cara, a diretoria do São Paulo perdeu, se é que tinha algum crédito aí, perdeu todo esse crédito aí, né? Com esse déficit gigantesco, aí fora o golpe que já tinha dado para se manter no poder, né, o Casares junto com o Conselho. Então, é uma diretoria que, se ela teve um dia credibilidade, ela perdeu todo, né? Já elogiei aqui a questão da Copa do Brasil, que foi maravilhoso, patrocínio aumentou e tem que aumentar cada vez mais, né? Inclusive o Márcio tá ficando vergonhoso, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, tem pontos positivos, muito mais pontos negativos. Não dá pra gente chegar aqui e elogiar a gestão que tá chegando a 1 bilhão de dívida, né? Há um déficit colossal, 200 milhões, que ninguém sabe por quê. Sei que no meio do ano o time não contratou ninguém, né? Se o time contratar, olha que loucura, cara. Se o time contratasse, né? Pô, o São Paulo foi lá, tinha que contratar o lateral esquerdo, tinha que contratar um volante, que não sei o que, foi lá e trouxe os caras, comprou o jogador de trouxe. Por isso que tem um déficit colossal, mas não é isso.
São Paulo, não, trouxe o que dava Jamal Lewis, Santi Longo, Marcos Antônio Juan, tudo por empréstimo, não comprou nenhum plano por enquanto, né? E não gastou dinheiro para comprar nenhum jogador. E tem esse déficit aí, né? O Corinthians vai ter um déficit lá também de, né, quase parecido com o São Paulo, 200 milhões. Mas os caras têm explicação, né? Eles saíram contratando Deus e o mundo aí, né? E que não era para ter feito isso no São Paulo, né? Mas lá tu tem uma justificativa pelo menos. E a gestão do Corinthians, que é terrível, né? Acho que é a pior do Brasil, ela ainda é mais transparente que a do São Paulo. Porque lá pelo menos eles são ruins, incompetentes, a dívida dos caras é a maior do Brasil. Mas pelo menos fala com a torcida, fala com a imprensa, né? Enfim, nem tô falando, né, para daqui a pouco vir os maus, né, os que interpretam mal, né, não tô falando que tem que contratar todo mundo, muito pelo contrário, tá, fiquei feliz que teve esse fundo aí e espero que o São Paulo cumpra para diminuir as dívidas, tá, sou super a favor de ter uma gestão responsável aí, né, cara, e gaste apenas o que pode gastar, nada de sair contratando Deus e mundo, né, só fiz o comparativo com o Corinthians, porque lá tem justificativo do déficit, o São Paulo ninguém sabe por quê. Aí sobre essa questão, só pra gente, né, contextualizar, ele falou sobre essa questão aí, né, que o Conselho aprovou aí o contrato com a Globo, né, só passando rápido por isso, ó. O Conselho Deliberativo aprovou o novo contrato com o Grupo Globo para a transmissão dos jogos pelo Campeonato Brasileiro até 2029, né. Teve 195 votos favoráveis, né, que aprovaram aí esse contrato, 7 votaram contra o contrato, né, e 6 abstenções. Tá? Aí é o contrato da Liga, né, que a gente já até comentou sobre isso, ó. Lembrando que a divisão do dinheiro, né, que é a proposta da Libra, que é a Liga aí, é 40%, né, que vai ter um montante lá, né, que eu nem lembro mais quanto é que a gente já comentou isso aqui em outro vídeo, né, vai ter o valor lá, e desse valor, 40% desse valor vai ser dividido igual para todo mundo, né, vamos pegar 40% do valor e vai dividir para todos os times, tá? Aí, 30% vai ser pelo desempenho, né, do time no Campeonato Brasileiro e mais 30% por audiência, né? Quem tiver mais torcida, evidentemente, vai ganhar mais dinheiro aí, tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada, e o negócio é o seguinte, ó. Informação do Globoesporte.com. Um dos jogadores mais assediados no São Paulo nesta janela de transferências, até aqui, tem sido o atacante André Silva. Com 8 gols e 3 assistências em seu primeiro ano no São Paulo, o jogador de 27 anos foi alvo de consultas de clubes de fora do país nos últimos dias, mas viu a diretoria do São Paulo fechar as portas. Os interessados não foram revelados, tá? Então, de todos os jogadores do São Paulo, que vem mais recebendo consulta, contato aí de time de fora, é o André Silva, tá? Mas o São Paulo já fechou as portas e falou que não tem nenhum interesse em negociar aí o André Silva, né, cara? Nenhum interesse aí, e com razão, tá? Eu gosto dele, acho bom jogador, acho que tem que ficar aí mesmo. Com dificuldades para contratar jogadores para o setor, a diretoria sinalizou aos representantes de André Silva que pretende manter o atacante no grupo e que vê a temporada que vem, de 2025, como um ano de consolidação do jogador, tá? Então, São Paulo já avisou, ó, a gente não quer vender, né? A ideia é manter ele aqui. 2025 vai ser um ano de afirmação dele, de consolidação, então a gente conta com ele aí para 2025. Eu acho correto, como eu falei, acho bom jogador, gosto bastante dele, e é uma boa alternativa, né? No caso ele é um reserva do Calé, mas se o Calé não puder jogar, quando não jogar, dá para jogar o André Silva. Os dois jogaram juntos aí, assim quando o André chegou no São Paulo, ele jogou junto com o Calé em alguns jogos e foi bem, né? Flutuando mais dele como segundo atacante, até caindo pelos lados. Inclusive nunca mais aconteceu, né? Os dois jogar juntos. Aí, né, um momento ali outro só no segundo tempo, como foi o jogo contra o Botafogo, por exemplo, né, que a gente foi eliminado, o gol do Caleri saiu no cruzamento do André Silva, né, que entrou muito bem naquela partida. Tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada, informação do Globoesporte.com, uma ótima notícia. Não é o ideal, mas é uma boa notícia. O São Paulo vai receber 88 milhões da Superbet, patrocinadora master do clube, em 2025, tá? Gabriel, por que 88 milhões? O montante considera o valor fixo do patrocínio, né, que é 52, 53 milhões que o São Paulo recebe todo ano, né? Então tem já o valor fixo, que vai ter um reajuste para a próxima temporada, tá? Então tem esse patrocínio já fixo do Superbet, mas vai ter um reajuste, um aumento aí para 2025, tá? Vai ter aí também os bônus pagos pelo desempenho esportivo, tá? Além do dinheiro usado para pagar
parte dos salários do Oscar. Há ainda um acréscimo de cerca de 3 milhões de reais pelas ativações que serão feitas durante a FC Series nos Estados Unidos, tá? Então vai ter lá os jogos de amistoso nos Estados Unidos, né? E vai ter algumas ativações, né, cara? Algumas ações aí que a Superbet vai fazer, que vai render para São Paulo mais 3 milhões de reais, tá? Então vai ter um aumento, né? Tem a parte do desempenho do time dentro de campo, patrocínio, o valor que vai ser pago por Oscar, né, com parte do salário é da Superbet, e também esses 3 milhões aí pela pré-temporada nos Estados Unidos, contando tudo vai dar 88 milhões que a Superbet vai pagar para São Paulo em 2025. Como eu falei, é o ideal, Gabriel? Não, não é o ideal, né? Tem times ganhando muito mais ainda, contando metas, né, e bônus e tudo mais, mas é um avanço, pelo menos, né? Contando a questão do Oscar também, que é muito importante, mas já é aí um avanço, né? Já é um ponto muito importante, tá? Aí acontece, o blog do São Paulo trouxe informação pra gente fechar essa questão. O São Paulo vai receber 13 milhões de reais para realizar a pré-temporada nos Estados Unidos. 3 milhões da Superbet, né, com ativações que vai ter, né, ações lá nos Estados Unidos, 3 milhões, e 10 milhões vai ser da organizadora, né, aí dos amistosos, que vai ser a FC Series, né, São Paulo vai ganhar então 10 milhões aí, né, da organizadora, mais 3 da Superbet, totalizando 13 milhões por essa pré-temporada nos Estados Unidos, né? Inclusive, né, cara, o GE fez uma matéria sobre os melhores patrocínios Masters do Brasil e, cara, o Vasco na frente do São Paulo, o Santos tava na Série B ano passado e tem um patrocínio Master maior que o São Paulo. O Santos, que é um clube gigantesco, pô, colossal, o Santos, um dos maiores clubes do Brasil, né, sem dúvida, mas os caras têm muito menos torcida que o São Paulo, não dá pra comparar, e tava na Série B. E tem um patrocínio Master maior que o São Paulo, né? O Botafogo foi o time também que nos últimos dias fechou um patrocínio maior que o São Paulo, né? Quando eu falo maior, comparado ao patrocínio desse ano, né? Que é 52, 53 milhões que o São Paulo ganha. Né? Até porque vai ter um reajuste pro ano que vem. Enfim, cara, é inacreditável, cara. Inacreditável. O Santos ganhar mais dinheiro que o São Paulo de Master vindo de uma Série B é um negócio surreal, inacreditável. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.